Bom, nossa lição de hoje é a lição de número 5, os dons do Espírito Santo. Que tema maravilhoso, que tema abençoado. Na verdade, nós vamos entender e nós vamos buscar as ferramentas ministradas, nos dadas pelo Espírito Santo para o serviço cristão. Esse é o bendito papel do Espírito Santo. É nos equipar, é nos preparar. Na verdade, é nos ajudar nesta preparação para o desempenho da obra de Deus. Então já vimos aqui nas nossas 4 primeiras aulas quem é o Espírito Santo, a pessoalidade do Espírito Santo. Já vimos a divindade do Espírito Santo, a deidade do Espírito Santo. Já vimos aqui nas nossas aulas a respeito dos nomes dados ao Espírito Santo na Bíblia. Vimos os símbolos do Espírito Santo, alguns atos, algumas ações, alguns fazeres do Espírito Santo em relação à igreja, em relação ao próprio Senhor Jesus. Vimos o dia de Pentecostes, vimos o batismo com o Espírito Santo e ainda tem muita coisa para a gente estudar. A gente ainda vai estudar sobre a parte da paracletologia, que é o estudo do Paracletos, do Espírito Santo, como esse enviado ali em João, registrado em João, enviado por Jesus para a igreja. Hoje nós vamos tratar então dos dons do Espírito Santo, os dons espirituais. Então, gente, eu já coloquei aí para vocês nos slides uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se através de uma variedade de dons espirituais concedidos aos crentes. O Espírito Santo ele não vem para fazer um treinamento na igreja e nos crentes. Ele vem para estar com a sua igreja, com a igreja do Senhor Jesus, vem para estar com o servo de Deus e para equipá-lo com dons espirituais. Aquilo que a gente pode fazer em termos de estudar, treinar, aprender, a gente vai fazer. Agora, existem algumas capacitações que, quando se trata da obra de Deus, extrapolam a capacitação humana, de técnicas, de utilização de recursos humanos, de recursos técnicos. Extrapolam porque são coisas que lidam com aquilo que é espiritual. E quando se trata de coisas espirituais, logicamente que nós precisamos receber capacitação espiritual. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Eu queria ler com vocês então aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 11, que é um texto basilar para se falar sobre dons espirituais, ainda que nós tenhamos Efésios, que fala dos dons ministeriais, e tantos outros textos maravilhosos, como Romanos capítulo 6, versículos 6 a 8, que falam dos dons de serviço dentro da igreja. Nós vamos praticamente nos ater mais nesse momento a 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11, que fala sobre os 9 dons espirituais. Vamos lá então, o versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Anote isso aí, para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Você já pode ir elencando aí os dons espirituais. A palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Essas manifestações do Espírito, elas têm um objetivo, elas têm uma finalidade. Elas visam a edificação e, lógico, a santificação da igreja. Esses dons e ministérios são os mesmos, aliás, não são os mesmos lá de Romanos, como eu falei, nem os de Efésios, lá do capítulo 4.
mediante os quais o crente recebe poder e capacidade para servir na igreja de modo mais permanente. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, lá em Efésios, e nós vamos tratar isso na classe de líderes, lá em Efésios Paulo trata dos 5 dons ministeriais: o dom de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre, de evangelista. Esses dons, eles são uma capacitação permanente que instala uma pessoa numa posição para servir. Os dons espirituais, eles são manifestações muitas vezes temporárias. Por exemplo, quando alguém recebe o dom de profecia, não quer dizer que ele vira profeta e vai profetizar o tempo todo. Não, é um dom de inspiração. Nós vamos tratar sobre isso. Uma pessoa que é usada por Deus com dons de curar, pode ser que num determinado momento o Espírito Santo vem, manifesta o dom na pessoa, ela ora por alguém, a pessoa é curada, mas não significa dizer que todas as vezes que ela orar, as pessoas vão ser curadas, porque nesse caso o dom não é da pessoa, não foi dado à pessoa, foi manifesto na pessoa. O dom continua sendo do Espírito Santo. Então é uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. Estamos entendidos? Então é antibíblico e é insensato se pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada, ou seja, mais visível, aquilo que todo mundo vê, por exemplo, o dom de curar, o dom de línguas, que seja mais espiritual do que aquele que tem dons de operação mais interiorizadas, isto é, menos visível. Alguma coisa como discernimento de espírito, alguma coisa como palavra da sabedoria, o dom do conhecimento, enfim. Também quando uma pessoa possui, ou seja, quando se manifesta numa pessoa um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo quanto ela faz ou tudo quanto ela ensina. Não se deve confundir dons do Espírito com fruto do Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Se nós formos pensar, o fruto do Espírito trabalha o caráter do cristão, trabalha o seu modo de viver. Os dons espirituais trabalham o seu modo de operar no reino. Pode acontecer de termos alguém que tenha dons espirituais, mas que apresente deformidades no caráter? Sim, pode acontecer. Os dons, eles atendem a uma necessidade, mas o fruto do Espírito atende a uma demanda de caráter. Compreendido? Mas nós vamos tratar também na próxima aula, acredito, se nós conseguirmos avançar nesta, nós vamos também tratar sobre o fruto do Espírito. Então vamos lá, nós já vamos entrar direto na relação dos dons espirituais, porque isso é que importa, né? Você quer saber o significado. São 9 dons divididos em 3 categorias. Primeiro, os dons de revelação. E a gente começa com o primeiro dom, que é o dom da palavra da sabedoria. Então a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 8, que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Nesse caso, trata-se de uma mensagem vocalizada, falada, sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Essa mensagem aplica a verdade da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 6, versículo 10. Não podiam resistir, por exemplo, quando se trata aqui de Estevão, não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Veja que aqui não é uma capacidade, não é uma competência comunicativa simplesmente aprendida nos cursos de oratória, nos cursos de homilética. Não é só uma competência de comunicação, de boa articulação, de bons enunciados, não.
é uma manifestação, é uma revelação do Espírito Santo mediante uma situação complexa, mediante uma situação difícil, mediante, por exemplo, inclusive a uma resistência de um ouvinte, quando a palavra de Deus flui na vida de uma pessoa com tanta sabedoria que a pessoa não tem para onde correr e percebe que ali é o Espírito Santo que está falando através da pessoa. Você vai ver isso no próprio Senhor Jesus, quando mandaram prender Jesus e os guardas do templo foram prender Jesus, e quando chegaram lá, o primeiro grupo começou a ouvir Jesus falar e disseram: não tem como a gente prender esse cara. Ninguém nunca falou como ele, com tanta autoridade, com tanto conhecimento, com tanta ousadia. Ora, aqueles homens estavam falando, mesmo tendo vivido no meio dos sacerdotes, tendo ouvido toda a casta sacerdotal, de escribas, de doutores da lei, de pessoas com muita competência na lei, inclusive na lei de Moisés, nos profetas. Mas quando eles ouvem Jesus, há uma sabedoria tão fluida, há uma sabedoria tão graciosa manifesta em Jesus, que não tem como resistir. Então é uma sabedoria que não é apenas sabedoria no sentido da inteligência, da capacidade de ter enunciados, mas é uma manifestação da revelação de Deus. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra e pela oração. Ou seja, não é essa sabedoria que a gente recebe, que todo crente deve receber, quando a gente começa a orar, a buscar a Deus, a ler a Bíblia. Todo crente recebe um tipo de sabedoria diferenciada, mas não é essa sabedoria, é algo muito mais profundo, muito mais grandioso. E olha só que coisa linda, a palavra grega traduzida aqui por sabedoria é sofia, né? De filosofia. Quando a gente pensa em filosofia, filosofia é amor ou amizade à sabedoria. Clemente de Alexandria definiu como conhecimento, ou seja, definiu sabedoria, que no caso sofia, como conhecimento das coisas humanas e divinas e de suas causas. Essa sabedoria, ela vai na raiz causal, ela vai no nexo de causalidade de qualquer conhecimento. Aristóteles a descreveu como a luta por alcançar os melhores fins e utilizando os melhores meios, ou seja, é uma competência para buscar as coisas mais profundas, os fins mais nobres e com meios lícitos e sobrenaturais para alcançar. Esta sabedoria é a mais elevada, é nada menos que o conhecimento do próprio Deus. Que coisa linda! Clemente de Alexandria definiu como o conhecimento das coisas humanas e divinas e suas causas. Aristóteles define dessa outra forma, de maneira tão poderosa, os melhores fins utilizando os melhores meios. Então essa sabedoria aqui, ela está elevada acima dessa compreensão de uma competência. É o conhecimento do próprio Deus, provém nem tanto do pensamento e da mente, como da comunhão com Deus. É a sabedoria que conhece a Deus. Você está entendendo que esse dom espiritual é uma manifestação sobrenatural que faz muitas vezes você pegar um texto sagrado, sem ter estudado teologia, sem ter compreendido ferramentas da teologia e encontrar um tesouro que aparece diante dos seus olhos de maneira tão graciosa que você diz: meu Deus, que coisa linda. É importante também a gente pensar que a palavra da sabedoria, ela traz solução para situações complexas. Imagine, por exemplo, numa situação de caos em um relacionamento e você já não sabe mais o que dizer, duas pessoas em estado de antagonismo, brigando uma com a outra, e você não sabe mais o que falar. De repente, o Espírito Santo vem e ministra o dom da palavra da sabedoria. Aí você do nada fala uma palavra assim, blá, né? Que você diz: não sei de onde eu tirei isso.
O certo é que vai exatamente no X da questão, vai lá no veio da discussão e interrompe o fluxo de ódio, de desacordo. Isto é a palavra da sabedoria. Eu lembro de uma história quando um certo pastor, já está com o Senhor, pastor Raimundo Oliveira, se eu não estou equivocado, que falava muito sobre as doutrinas da Bíblia. Quando ele falava deste dom, ele lembrava da história, eu acho que era ele, se a minha mente não está me pregando uma peça, ele falava da história de 2 pastores que estavam brigando ferronhamente, estavam discutindo, ferrenhamente, não é ferronha, não é ferrenhamente, estavam brigando ferrenhamente, discutindo um com o outro, não havia como lidar com aquilo. De repente, um outro pastor mais velho, espiritual, passou ali e viu aqueles 2 discutindo, cada um com a sua própria razão. E ele parou e disse: queridos, um dia desses, eu cheguei em casa e quando eu abri a porta, ela fez um barulho, um ranger tão horrível, que todo mundo se incomodou. Minha esposa disse: tem que dar um jeito nisso. Eu fui lá dentro, peguei um óleo e joguei lá. Depois que eu joguei esse óleo lá, a porta não fez mais barulho. Ele só falou isso e foi embora. Aqueles 2 se entreolharam, não é? E receberam a revelação daquela palavra de sabedoria. O que eles entenderam? O que estava faltando ali naquela discussão era o óleo do Espírito Santo. Eles estavam na carne, eles estavam fazendo barulho carnal, eles estavam brigando porque estavam vazios. E aquela palavra desarticulou aquela briga e levou aqueles homens para uma reflexão. Isso é uma manifestação momentânea da palavra da sabedoria. E eu estou falando de forma muito singela, muito simples, para você entender. O outro dom é a palavra do conhecimento. Na verdade, essas 2 palavras, no grego, elas são muito parecidas. No grego, a palavra sabedoria é sofia. No grego, a palavra conhecimento aqui, nesse aspecto, é a palavra gnosis, que é um outro tipo de conhecimento que não deixa de ser também parte da sabedoria. Nesse caso também trata-se de uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente este dom tem estreito relacionamento com o dom de profecia. É como se Deus trouxesse um conhecimento espiritual a respeito de alguém, por exemplo, muito parecido com a profecia. Por exemplo, Pedro obteve o conhecimento de que Ananias e Safira haviam enganado a eles. Na hora que Ananias chega lá em Atos dos Apóstolos, que ele disse que vendeu a propriedade, que estava trazendo todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, na hora o Espírito Santo manifestou um conhecimento de que aquilo não era verdade. Então ele vai e diz assim: olha, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Você mentiu para o Senhor. A história você já conhece. Nesse caso, então, aqui, conhecimento em grego é gnose, significa algo muito mais prático. É o conhecimento que sabe como agir diante de qualquer situação. É uma orientação de Deus, é um conhecimento de rota, como por assim dizer. É, em realidade, a aplicação prática da sofia, ou seja, da sabedoria à vida e aos assuntos humanos. Então, imagine que a palavra da sabedoria vem e te orienta com esse senso de compreensão de uma situação, e a palavra do Espírito Santo, que é a palavra do conhecimento como dom, vem como uma ação prática para a sua vida. Então, as 2 coisas são necessárias. A sabedoria que conhece por sua comunhão com Deus as coisas profundas a respeito dele, e o conhecimento que na vida e trabalho diário do mundo e da igreja pode pôr em prática
essa sabedoria. Se nós pensarmos fora da ideia de dons espirituais, nós vamos pensar de 3 construtos nesse aspecto: sabedoria, conhecimento e inteligência. São 3 coisas diferentes, sem tratar aqui de dons espirituais. O que é o conhecimento? Conhecimento é todo o conjunto de conteúdo que você adquire ao estudar, ao pesquisar, né, a buscar, a ler. Quando você lê, quando você estuda, quando você conversa, quando você ouve palestras, você adquire conhecimento. A inteligência é a capacitação para adquirir conhecimento. E aí você vai ter, segundo a psicologia de Goleman, a inteligência emocional e agora as múltiplas inteligências. Então tem gente que tem mais capacidade, tem mais inteligência para obter conhecimento a respeito, por exemplo, de coisas da natureza, de coisas da biologia, de questões mais da arte. E a sabedoria, na verdade, é todo o trato, é todo o tato que você tem para usar o conhecimento que você adquiriu com a inteligência. Esse é o construto normal, essa é a tríade aqui humana. Pelo Espírito Santo de Deus, nós recebemos uma sabedoria que não tem a ver com o tempo de crente que a pessoa tem. Pode ser que uma criança, em algum momento, diga uma palavra de sabedoria para um ancião. Pode ser que um adolescente seja usado por Deus com o dom da palavra da sabedoria para trazer uma palavra para o pastor da igreja. Você está entendendo? Então não tem a ver com idade, com competência, com conhecimentos adquiridos. Tem a ver com uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo através deste dom. Então a sabedoria que conhece por sua comunhão com Deus as coisas profundas a respeito dele, e o conhecimento que na vida e trabalho diário do mundo e da igreja pode pôr em prática essa sabedoria. Aí vem dom de discernimentos de espírito, o dom do discernimento, o dom de discernir espíritos. Aqui trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para quem o tem, do dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito ou não. 1 João 4,1 diz: amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Em uma sociedade, e estamos pensando aqui, por exemplo, quando a gente pensa em palavra em discernimento de espírito, falada por Paulo dentro de um contexto da igreja em Corinto, nós estamos falando de uma era onde havia muitas manifestações de tudo quanto era tipo. Por exemplo, você vê lá no templo de Esculápio pessoas indo atrás de curas, de milagres, e que saíam testemunhando. Haviam muitos profetas que se levantavam, profetas pagãos. Então, como discernir nesse momento de solidificação da igreja, inclusive mediante pregadores que vão surgindo de tudo quanto é lugar, se aquela mensagem ensinada, se aquela profecia ministrada é de Deus? E isso é tão necessário nos nossos dias, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo de avanço da tecnologia, onde a internet abre diante dos nossos olhos janelas e portas de tudo quanto é lugar do mundo. Eu lembro que eu acho que ainda esse ano houve uma situação de um pastor que profetizou que em determinado dia, eu sinceramente não lembro qual foi o dia, bom, vocês vão lembrar, um pastor que profetizou que ia haver uma grande mortandade no Brasil, que pessoas iam morrer no meio das praças, nas ruas. Não sei se vocês lembram disso, inclusive eu recebi esse vídeo de alguém me perguntando o que é que eu achava. Naquele momento nem precisava de dom de discernimento do Espírito, já vi que aquilo ali era realmente uma bobagem. Porém, não podemos desprezar e julgar uma profecia apenas com o conhecimento humano. É necessário essa capacitação. Quando o próprio João vem e diz: vocês têm que ter cuidado.
Então, nessa sociedade em que a atmosfera era tensa, elétrica, em que toda a classe de manifestações anormais eram consideradas normais, era preciso distinguir entre o que era real e o que era meramente histérico, entre o que era genuíno e o que era produto da ilusão exaltada, entre o que provinha de Deus e o que pertencia ao diabo. Até o dia de hoje, quando algo é incomum e se encontra fora de nossa órbita comum, é muito difícil dizer se provém de Deus ou não. O único princípio que devemos observar é que devemos tentar compreender antes de condenar. Então, antes de carimbar condenado não é de Deus, na verdade precisamos buscar a orientação do Espírito Santo para entendermos se aquela manifestação ela é, número 1, humana, apenas uma resposta histérica, apenas uma manifestação histérica, se é apenas uma manifestação de empolgação de momento, um engano, um auto-engano, se é uma manifestação do diabo, do inferno, ou se é uma manifestação de Deus. Você sabe que hoje, nesse movimento de igrejas de tudo quanto é jeito, você vai ver pessoas rodando numa manifestação que visivelmente você vai ver ali em algumas situações que é uma situação de autossugestão. Isso chama-se histeria coletiva. Isso é muito comum acontecer. Então você vê pessoas, por exemplo, caindo, muitas pessoas caindo, você diz, é o Espírito Santo. Sim, pode ser o Espírito Santo? Pode. Mas boa parte é apenas manifestação histérica, uma histeria coletiva. É necessário ter muito cuidado. Na hora de orar, de vai à casa de um irmão, vamos orar, irmão, vamos. Aí o irmão vai, larga-lhe uma profecia. Eis que te digo. E manda-lhe uma profecia. Você precisa ter discernimento de espírito para saber se aquilo é uma profecia ou se é apenas uma profetada. Então nós vimos essa primeira categoria, que são os dons de revelação. Agora, vamos para os dons de poder, né? Para os dons operacionais, para os dons que se manifestam e fazem com que a gente tenha a sensação de que está tendo contato de fato com o sobrenatural. Primeiro, o dom da fé. Aqui não se trata da fé para a salvação. Tá? Nós temos vários tipos de fé. Você sabia disso? Você tem, por exemplo, a fé para a salvação é a fé que lhe é revelada pela palavra de Deus e que vem pelo Espírito Santo convencendo de que Jesus é o único Salvador e suficiente no seu ato de salvação. E aí então nós recebemos a fé, uma explosão de fé no coração para dizer, eu quero ser salvo. Não é essa fé. Você tem uma fé natural, por exemplo. Quando você toma o remédio, existe um tipo de fé aí. Você tem fé, por exemplo, que vai sair de casa, vai pegar um ônibus e que o motorista não vai jogar o carro num poste porque ele está com raiva da mulher dele. Isso não deixa de ser um tipo de fé. Esta fé aqui é uma fé sobrenatural. E eu até diria, me permitam uma expressão que eu mesmo cunhei, que é uma fé espasmódica. É um espasmo do Espírito Santo naquele momento. A fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. É aquela fé que faz de fato com que você remova montanhas e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tal como as curas e os milagres. O dom da fé é diferente do fruto que aparece lá em Gálatas 5:22, como fruto do Espírito, fé. Lá, a fé que aparece ali é pistes, né, de fidelidade. É essa a expressão lá de Gálatas. Aqui é fé como dom espiritual, que é uma crença extraordinária, é um impulso espiritual ministrado pelo Espírito Santo para você acreditar naquilo que naturalmente você não conseguiria acreditar. Não é essa fé que você tem diária,
de que Jesus é o Salvador, de que Deus é maravilhoso, mas é uma fé que vai gerar naquele momento uma manifestação estrondosa, gloriosa e grandiosa. Dons de curar, ou dons de curas. Esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. A exemplo lá de Atos capítulo 3, versículos 6 a 8, a cura de um coxo na porta do templo, né, quando Pedro e João subiam ali para o templo, na porta chamada Formosa, e ali tinha um homem coxo, e se levanta ali por uma manifestação naquele momento. Preste muita atenção. Às vezes a pessoa acha que ela tem o dom de curar, e toda vez que ela lá, não é bem assim que a banda toca e que o Espírito Santo age. E aqui nesse caso o plural, porque é o único dos 9 dons que aparece aqui nessa relação, é o único que aparece no plural, dons de curar. Ou seja, indica curas ou manifestações de curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Ou seja, de repente Deus pode usar uma pessoa para curar cegos. É uma cura que muito mais parece com o dom de milagres do que dom de curar. Mas é uma manifestação de uma pessoa que é usada para curar alguém com problemas respiratórios. Deus pode usar alguém para curar pessoas acometidas pela Covid-19? Pode. Infelizmente, o que aconteceu com a igreja foi o seguinte: as pessoas, elas repassaram, elas credenciaram os pastores, os pregadores com os dons de curar, quando na verdade os dons de curar é para toda, na verdade os dons espirituais é para toda a igreja. Não é necessário que o pastor lá de cima do púlpito fique orando para Jesus curar. Ele pode, deve fazer isso, mas você aí na sua casa, na igreja, em determinado momento, pode olhar para alguém, você pode buscar, clamar a Deus que lhe dê e vai orar por alguém e Jesus vai curar. Então essa ideia desse plural é essa ideia de vários tipos de enfermidade. Os dons de curar não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo, não. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, aí vem um texto que eu acho interessante, eu fiz questão de colocar ele aqui, que é o seguinte: tem todos o dom de curar? Está lá em 1 Coríntios. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Ou seja, todo mundo tem dom de curar? Todo mundo tem dom de interpretação de língua? Todo mundo tem dom de línguas? Todo mundo? Não. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados. E você vai ver Tiago 5:14-16, que tem aquele princípio básico: está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, que vai ungir, e se essa pessoa tiver cometido pecado, lhe será perdoado e a sua enfermidade será curada. Deus pode curar sem os dons de curar? Pode, a igreja ora e vai. Só que isso aqui é uma manifestação linda e maravilhosa do Espírito Santo. Eu estou falando sobre eles para depois incentivar você a buscar a todos eles. Aí vem o dom de operação de milagres. Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Milagre só é milagre quando ele interfere, quando ele contraria as leis naturais. Por exemplo, alguém está com câncer, foi desenganado pelo médico, volta para casa e ali alguém ora e aquela pessoa é curada sem tomar remédio, sem fazer quimioterapia, sem nada. Houve uma intervenção sobrenatural e não há como explicar. Alguém está sendo assaltado no meio da rua, o bandido vai lá e coloca a arma na cara dele, ele ora, aí o bandido atira a primeira, a segunda, a terceira,
e a bala não sai. Aí ele pega o revólver do colega, vai lá e não sai. É um milagre. Não tem explicação. Então, milagre é uma obra sobrenatural que interfere de maneira poderosa nas leis da natureza. E aqui inclui atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Por exemplo, expulsar um demônio de uma pessoa endemoniada é um milagre. Você vai ver aqui em Mateus capítulo 8, 26 e 27, disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos ou não fazer isso? Você pode um dia, de repente, tá lá na sua casa, aí vem uma tempestade, você coloca a sua mão para cima, levanta e manda parar tudo? Pode. Isso se o Espírito Santo manifestar este dom em você. E aí vem agora o terceiro grupo de dons, que são os dons de inspiração, que são chamados por alguns também, o caso dons de milagre, de operar milagres, são também chamados dons de maravilhas. Os dons de inspiração também são chamados de dons de elocução, porque tem a ver com a fala, com o falar. Dom de profecia é o primeiro. Mas antes até de olhar para os slides, eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma diferença entre dom de profecia, aqui nesse aspecto. Existe uma diferença entre o dom ministerial de profecia, de profeta, e existe uma diferença entre os profetas aqui do Novo Testamento e do Velho Testamento. Algumas pessoas que pensam que pelo dom ministerial podem ser chamados, por exemplo, recebeu o dom de profecia, então essa pessoa é profeta. Recebeu o dom do apostolado, essa pessoa é apóstolo. Recebeu o dom de mestre, essa pessoa é mestre. Você não precisa chamar ninguém pelo dom. A pessoa vai operar. Aqui nesse aspecto aqui é diferente. Não é que uma pessoa que tem uma revelação ou que tem uma inspiração, e isso aqui é muito importante. Por que dons de inspiração? Porque é uma inspiração de Deus, diferente da inspiração dos autores da Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós temos uma palavra chamada Theos Pneustos, que é a inspiração divina, que foi a inspiração única divina, uma monção divina única para a composição dos livros sagrados. Então hoje, nenhuma profecia ela está fora da sujeição à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o balizador de toda a profecia. E aqui então é preciso distinguir a profecia daqui como manifestação momentânea. Isso é uma manifestação, mais uma vez, espasmódica, momentânea, do espírito da profecia, como dom ministerial lá que eu falei ainda há pouco, em Efésios 4:11. Como dom de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros, profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Ou seja, imagine assim, você diz: não, eu acredito que meu dom ministerial é o dom de mestre. Tá, beleza, você é alguém que ensina bem, você de forma mais lúdica, quando a gente pensa dos 5 ministérios lá de Efésios 4, nós pensamos nos dedos da mão, né? Nós pensamos no dedo mindinho, que é o mestre, que é aquele que tira a desqueceira lá do ouvido, que vai fundo. Nós temos o da aliança, que é o pastor, é o ministério pastoral. Nós temos o dedo maior, o dedo médio, que é o evangelista, porque ele é o que dá o crescimento à igreja. Nós temos o profeta, que é o que aponta, o que diz o caminho, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui, enfim. E nós temos o dedo, o polegar, que é
o apostolado, o dom do apóstolo. Por quê? Ele é o único de todos os dedos que alcança todos. Então, se você for ver, olha, o dedo polegar, ele pega no profeta, no evangelista, no pastor e no mestre. Então, de alguma forma, ele recebe uma espécie de, vou chamar assim, superdotação para pegar um pouco de tudo isso. Geralmente são os missionários, fundadores de igreja, enfim. Agora, a pessoa é mestre, mas ela pode receber em algum momento o dom de profetizar. E ela pode profetizar mesmo não sendo, ministerialmente profeta. Vocês estão entendendo? Está ficando claro para vocês? Bom, quanto à profecia como manifestação do Espírito, observe o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. E logicamente que todo pregador precisa ter essa inspiração profética, senão ele vai ser apenas um enunciador de enunciados teológicos. A palavra pregada, ela deve ter esse conteúdo profético. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, não é simplesmente vaticinar, prever o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Então, tanto como o dom no Novo Testamento, como a monção de Deus no Velho Testamento, nos profetas, visa encaminhar a igreja para a vontade de Deus. Visa exortar a igreja quando ela caminha por caminhos que não são ideais, que não são adequados. Visa exortar o líder, exortar a igreja para retornar ao caminho e à vontade de Deus. Então a mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. E aí por isso que lá no início nós falamos de como está o dom da palavra do conhecimento muito associado à profecia. Porque Deus traz o conhecimento e a pessoa profetiza. Alguém pode estar servindo dentro da igreja com um coração enganoso, com maldade, com perversidade. Vem o espírito da profecia, o espírito de Deus vem, manifesta o dom de profecia e a pessoa pode ser desmascarada. Então, tornando-se manifestos os desejos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio do povo, Ou prover edificação, é que tem os três pilares da profecia, que é edificar, exortar e consolar. E aqui ainda vem com advertência e julgamento. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, esse é o tripé de uma verdadeira profecia. Ela edifica, ela exorta ou ela consola. Aquelas profecias que só fazem dizer para você que vai abrir porta, que vai abrir porta, que vai abrir porta, que vai abrir porta, tem alguma coisa errada aí. A igreja não deve ter como infalível, e aqui é importante esse tema é um pouco mais aprofundado, porque existe muita bobagem sendo feita em nome da profecia. A igreja não deve ter como infalível toda a profecia deste tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Daí toda a profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e atende o que é bom. Aqui entra o discernimento de espírito. É necessário ter discernimento de espírito para julgar as profecias e para discernir se aquilo é ou não de Deus. Dons de inspiração ainda vem um outro dom também que é complexo, nós já falamos sobre isso, que é o dom de variedades de línguas, chamado de glossolalia. No tocante às línguas, vem do grego glossa, que significa língua, como manifestação sobrenatural do Espírito. E a gente precisa notar o seguinte: essas línguas podem ser humanas, ou seja, podem ser idiomáticas, elas podem ser idiomas.
Alguém pode ser usado com dom de línguas, de variedade de línguas, para falar em uma outra língua, por exemplo, falar em japonês, para alguém ministrando uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de Deus, como um recurso dado pelo Espírito Santo, sem a pessoa nunca ter estudado japonês, sem conhecer nada de japonês, e pode profetizar em japonês através do dom de variedade de línguas. E isso foi o que aconteceu, eu já falei sobre isso lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, 4 a 6. Pode ser uma língua desconhecida da terra, entendida somente por Deus. E aí você vai encontrar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz que quem fala outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E aqui é muito importante a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. A língua falada através deste dom não é aprendida, não é o que você aprende porque você ouviu de alguém. E quase sempre não é entendida tanto por quem fala como pelos ouvintes. É uma língua que a pessoa fala e não sabe o que está falando, e nem os ouvintes sabem. Porque, e aí você vai ver lá o texto lá de Paulo em 1 Coríntios, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Aqui é um tipo de língua onde eu oro no meu quarto, sozinho, começo a falar em outras línguas, e eu vou me edificando, porque é o Espírito Santo manifestando algo sobrenatural na minha vida que nem mesmo eu sei, mas eu estou me edificando de alguma forma, de maneira miraculosa, porque Deus sabe o que está sendo dito. Então, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, como diz aqui, já está acabando, gente, meu Deus do céu. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes? O falar de outras línguas como o dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus. É uma relação direta entre o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta, isto é, na oração, no louvor, no bendizer, na ação de graças e na oração. E aqui algo importante, dons de língua. Ah, pastor, nunca ouvi o senhor falar línguas estranhas lá na igreja. A gente pouco ouve as pessoas falando em línguas na igreja. Ora, a instrução de Paulo é muito categórica quando ele diz que aquele que fala em língua, se ele falar em língua na igreja, é necessário que tenha alguém que interprete. É uma condição. Então eu não preciso ficar falando línguas estranhas se não há quem interprete. Veja só, línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Leia lá 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, quando muito, né? Quando muito 3. E isto sucessivamente, ou seja, um e depois o outro, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora do controle, não é uma possessão. Ah, agora você entende por que não fica todo mundo falando línguas ao mesmo tempo. Porque não foi isso que Paulo ensinou, não é isso que a palavra de Deus ensina. Então, às vezes, há um festival de línguas estranhas na igreja, todo mundo é muito poder. Não, é falta de sabedoria. Desculpa. E aí vem o dom da interpretação de línguas, que também é um dom de inspiração. Enquanto um fala em línguas estranhas, numa língua que não é interpretada pelo conhecimento pelo vocabulário humano, pelos dicionários humanos, o Espírito Santo vem e inspira outra pessoa a respeito daquilo que está sendo falado em outras línguas. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração, oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo.
A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. Ou seja, não é para expor que a pessoa é muito espiritual porque ela fala em outras línguas. Não. Não é a pessoa ficar falando em língua estranha para mostrar que ela é cheia do Espírito Santo. Não. É uma capacidade que é dada pelo Espírito Santo de Deus para que a igreja seja edificada. Alguém fala, alguém tem variedade de línguas. Não é aquela língua repetida que todo tempo a pessoa fala só aquelas 3 palavras. São variedades de línguas. E aí vem alguém e interpreta pela mesma inspiração do Espírito Santo. E acabou. Então, gente, era o que tínhamos para hoje. Eu sei que esse tema é maravilhoso, pode gerar muitas perguntas. Na próxima aula vamos já começar a estudar sobre o fruto do Espírito. E aí vai ser necessário mais tempo ainda.